E para entender os rumos do governo com essa posse de novos ministros, como acabamos de informar, a gente conversa com o cientista político Welber Barral. Oi, professor, boa tarde para o senhor. Falei certo, seu nome, Welber mesmo? Falou certo. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, obrigada, viu, por nos atender, professor. Um prazer falar com você. Vamos lá. Tivemos a posse, por exemplo, de Flávia Arruda, do PL, representante do Centrão na Secretaria de Governo, né? Como dissemos há pouco. De alguma forma, a análise que se pode fazer é de que, finalmente, o presidente busca uma aproximação com o Congresso, né, professor? Bom, vamos lembrar como é que aconteceu o processo, né? Na realidade, houve primeiro uma troca do ministro da Saúde. Já haviam críticas muito grandes à administração do general Pazuello, então houve a troca do ministro da Saúde e em seguida houve um conflito entre o então ministro das Relações Exteriores com o Congresso, e isso acabou provocando uma série de mudanças que foram na defesa e na área de segurança pública, principalmente no Ministério da Justiça. Então foi uma grande mudança. Essa mudança foi coordenada e no final determinada pelo presidente Bolsonaro, com pressões constantes do Centrão, que não estava satisfeito com a indicação do Queiroga para o Ministério da Saúde, e acabou emplacando o nome da Flávia Arruda como a secretária da Secretaria de Governo. Então, nesse sentido, foi uma aproximação importante com o Congresso, embora nos outros ministérios tenha prevalecido as opções do presidente. Mas me parece que com o governo Bolsonaro ficou assim escancarado como uma relação não tão íntima com os blocos do chamado Centrão dificulta a governabilidade. Só que ao mesmo tempo dá a impressão que essa aproximação afasta os eleitores, já que no discurso como candidato disse que não cederia aos interesses dessa ala. Professor, como que concilia tudo isso? O Brasil é um país extremamente complexo e a estrutura multifacetada do sistema partidário brasileiro obriga o presidente a negociar. É muito difícil um presidente que consiga uma margem grande de apoio no Congresso sem fazer uma coalizão. Então, todos os presidentes, desde a redemocratização, desde Sarney, foram obrigados a fazer essa negociação. E a grande verdade é que o Centrão não é um partido, é um conjunto de vários partidos, sem uma ideologia política definida, que tem muita maleabilidade de negociação, muitas vezes uma negociação que envolve indicação de cargos em qualquer governo. O Centrão apoiou a Dilma, apoiou o Lula, apoiou o Temer. São um grupo de partidos realmente muito maleável na negociação, obrigando o presidente a negociar, em primeiro lugar, para evitar o impeachment. Essa é a primeira grande preocupação. Em segundo lugar, para conseguir passar os projetos de lei que são urgentes para o país. Nós temos que lembrar, Flávia, que o Brasil até hoje não tem o orçamento de 2021 que deveria ter sido aprovado em novembro. Então, isso cria instabilidade, isso cria efeitos econômicos, isso reduz a confiança de investidores no país. Então, a necessidade de negociar com o Congresso ela é inevitável. E o governo agora está aprendendo isso. Ontem, o Instituto, ainda se baseando no que o senhor falou, pegando um gancho de todas essas dificuldades que o governo Bolsonaro passa, o Instituto de Pesquisa XP e PESP liberou um estudo no qual mostra Lula e Bolsonaro empatados numa possível disputa lá no ano que vem. Lula com 29%, Bolsonaro com 28%, isso num primeiro turno. No segundo turno, o petista está à frente com 42% e o atual presidente com 38%. Como é que o senhor enxerga esse cenário? O que pode ter desfavorecido o presidente, que pode ter favorecido Lula? Não, então, em primeiro lugar, nós estamos muito longe da eleição, né? Então, a primeira observação que nós temos que fazer é que vai acontecer muita coisa até pelo menos a metade do ano que vem, para nós termos um cenário mais claro. Inclusive, e eventualmente, aparecerem novos nomes que poderiam mitigar um pouco essa polarização. Porque o cenário hoje é de uma total polarização entre os dois grupos. E aí, no caso, Bolsonaro tem várias desvantagens com o que aconteceu o ano passado e esse ano. Uma má administração da crise sanitária, um número muito grande de mortos, o Ministério da Saúde que não teve continuidade nas ações que foram implementadas, efeitos econômicos muito graves, com um percentual muito alto de desemprego. Então, isso tudo, claro, vem minando a popularidade do presidente, embora
ele tem ainda 30% de um apoio muito fiel. Isso tem que ser reconhecido. E que, inclusive, varia de acordo com a região do país que nós estejamos falando. Então, ele é um candidato. Hoje ainda, ele é um candidato importante para chegar no segundo turno, a depender do que seja a chamada terceira via. Num ambiente de polarização, Lula aparece como nome natural, um nome muito forte no Nordeste, inclusive, e que apela para a memória das pessoas, uma memória de um período que foi um período, de fato, de muito crescimento econômico no Brasil e de redução de desemprego, que hoje é um tema bastante sensível, considerando a situação da população. Então, esse é o cenário que o Bolsonaro tem que enfrentar, inclusive buscando uma recuperação econômica que não é simples. Hoje, o Banco Mundial reduziu de novo a previsão de crescimento do Brasil para esse ano para 3%. O que não sequer recupera a queda que nós tivemos no ano passado. Então, enfrentar a situação econômica, resgatar rapidamente a vacinação para que nós possamos retomar as atividades de forma mais rápida, diminuir o desemprego, seriam prioridades para a recuperação do prestígio do Bolsonaro num período que é muito curto, vamos lembrar isso. O senhor acredita que com essa reforma ministerial, colocando nas pastas pessoas com um perfil mais técnico do que ideológico, vai mudar um pouquinho também o perfil do governo do presidente Jair Bolsonaro? Será que eles vão ter liberdade para atuar, assim como Marcelo Queiroga, que é um médico? Essa é a grande questão, né? Lembrando o seguinte, não foram as mudanças que ocorreram nessa mudança ministerial não foram em ministérios extremamente importantes. Na realidade, ainda há rumores de que outros ministros poderiam sair e você pudesse ter uma continuidade com a indicação de mais nomes políticos. A indicação para o Itamaraty foi importante, o Ernesto Araújo estava muito desgastado, inclusive no plano internacional, havia uma identificação dele com esse grupo mais ideológico, que dificultava a ação dele, inclusive dentro do governo. Então, a indicação do Carlos Alberto França, que é um outro embaixador muito bem querido dentro do Itamaraty, pode mudar um pouco essa atuação do Itamaraty, que perdeu o protagonismo nos 2 anos do Ernesto Araújo. Isso de um lado. E a presença da Flávia Arruda, é alguém que fala a linguagem da política e do Congresso Nacional, embora seja pouco experiente nesse sentido. E a outra grande mudança é na defesa, né? Então, a ida do Braga Neto para a defesa é de alguém mais próximo ao presidente, mas não é e, claro, sempre é importante ter uma clareza com a atuação da defesa no que se refere à estabilidade institucional, mas não é um ministério que tenha um efeito muito grande sobre política econômica, por exemplo. E, por fim, a gente falava sobre as eleições em 2022, o senhor disse que até lá muita água passa por baixo dessa ponte. Será que os blocos do Centrão vão se unir em um nome só, forte, um concorrente à altura, que possa enfrentar tanto Lula e Bolsonaro? Essa é outra pergunta interessante, porque o Centrão, tradicionalmente, justamente porque ele é multifacetado, e você tem ele desde partidos evangélicos, partidos com agendas próprias, você não tem uma uniformidade. O Centrão, ele nunca conseguiu apresentar um candidato a cargos majoritários em geral. Mas você está falando do centro, ou seja, de tentar criar um candidato do centro, que eventualmente teria uma facilidade de negociação com esses partidos todos. E aí os nomes que aparecem são sempre o do governador de São Paulo, do Dória, agora do governador do Rio Grande do Sul. O próprio Mandetta tem se apresentado como um candidato ligado ao DEM. Você tem o Ciro Gomes, que é um candidato mais esquerda, mas está tentando se apresentar como uma alternativa de centro nesta eleição. Então, a grande questão é, primeiro, existe esse candidato de centro? Segundo, se existe esse candidato, ele vai ter que disputar espaço com outros candidatos de centro, porque nós teremos um cenário parecido a 2018. Muitos candidatos de centro, desde o Alckmin até o Meirelles, que acabaram dividindo muito os votos do centro e o que levou a uma polarização no segundo turno da eleição. Então é isso que há uma tentativa de criar esse novo candidato, que hoje não é claro. Como você disse, muita água vai passar debaixo da ponte, pode ser que apareça esse Tércios, como se chamava antigamente em política, que o terceiro apareça, mas hoje a tendência é de polarização.
Conversamos com o Elber Barral, cientista político. Obrigada mais uma vez por nos atender. Tenham uma ótima noite. Boa tarde.